aqui. Elisa, você não quer mostrar a capa do livro na internet? Passa pro Pedro, o Pedro baixa lá, não sei se dá tempo. Este programa tem o apoio da TV Interação, Associação Vida e Trabalho e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção São Paulo. Alô, amigos, bem-vindos ao Gente que Fala. Estamos na TV aberta, canal 9 da NET, canais 8 e 186 da Vivo. Estamos na Rádio Trianon, AM 740 São Paulo, a Rádio Universal, AM 810 Santos. Estamos transmitindo do estúdio da TV aberta através da nossa fanpage, facebook.com/programa Gente que Fala. Estamos na TV Guarulhos, canais 3 e 20 da NET em Guarulhos, 11h30 da noite. Nosso blog, gentequefala.com.br, nossos telefones 38766146 e ainda 50525555. Participando desta edição de Gente que Fala, psicóloga doutora Silvia Malamude. Doutora Silvia, prazer tê-la aqui. Muito prazer, obrigada pelo convite. A senhora é psicóloga e especializada em relacionamentos abusivos. Sim, relacionamentos abusivos. Quando as pessoas estão sendo abusadas, quando elas têm uma relação onde a coerção impera e elas, com o tempo, elas deixam de ser elas mesmas em função dos parceiros. Isso daí não acontece só nas relações de parceria afetiva. Isso daí também costuma acontecer em ambientes de trabalho e hoje em dia está muito, muito expandido porque nós estamos na era do narcisismo. Então eu falo de narcisismos perversos, que é a patologia do narcisismo, quando ele ultrapassa a linha vermelha. Também conosco, o urologista Dr. Maurício Bruschini. Prazer tê-lo aqui, Dr. Maurício. Obrigado, Zancopé. Espero poder ajudar novamente o pessoal, principalmente agora, né, que a próstata é o mês do Novembro Azul. O nosso presidente teve problema de próstata, então precisamos esclarecer o povo. Com um garoto propaganda desse, as pessoas ficam convencidas ou não? Acho que ajuda bastante, né? Também conosco o dermatologista Dr. Enio Ziman. Prazer tê-lo aqui, doutor Enio. Prazer é todo meu. Boa tarde a todos. O senhor é especialista em alergia? Alergia e imunopatologia. Alergia e imunopatologia, é isso? Perfeito. Quando a gente começa a espirrar assim, de repente, todo mundo... existem mil desculpas para quem espirra, né? Não sei se eu posso dizer dessa forma, né? Uma porção de coisas podem levar a pessoa a ter esse sintoma, que é um sintoma bastante clássico, bastante comum e que incomoda bastante. Podem ser sintomas infecciosos, como uma gripe, um resfriado, e podem ser sintomas alérgicos, é uma coisa que acaba se confundindo bastante. No nosso meio é muito comum a alergia, eu diria que existem mais pessoas que têm algum grau de rinite do que pessoas que não têm nenhum. Também conosco o veterinário Dr. Carlos Augusto Donini. Prazer tê-lo aqui, Dr. Donini. Prazer é todo nosso. Nós estamos presidente da Comissão de Políticas Públicas do CRMV. Isso, o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, que congrega todos os conselhos que organizam toda a fiscalização e a organização da profissão de medicina veterinária no país. Os pets hoje em dia estão em alta. Quanto tempo para cá? De 20 anos para cá, o amor aos animais parece que duplicou. Esse movimento com relação à aproximação das espécies animais, principalmente aqueles que nós chamamos de pet, né? Cães, gatos e alguns animais exóticos, se aproximou muito da sociedade moderna. Aqui está o nosso colega psicólogo para poder explicar melhor isso. Mas nós temos um grande desafio, que é administrar esse conflito de interesses entre as espécies e suas necessidades e a humanização delas como um recurso humano para poder atender uma demanda humana. E isso traz problemas de saúde, que é o que nós estamos aqui hoje para esclarecer, problemas de saúde sérios, onde a gente tem uma convivência que ultrapassa os limites de segurança, que são as zoonoses, né? E todas as relações comerciais que isso pode representar no interesse da sociedade moderna. Esse movimento é muito impactante. Doutor Donini, pode acontecer de eu ter quando se fala em animal de estimação, a gente imagina logo um cãozinho, né? A imagem de um animal de estimação é o cãozinho, o cachorrinho que fica em casa,
Os outros animais, gatos, como o senhor citou, já vem num segundo plano quando a gente se refere a um animal de estimação. Mas se eu tenho um cachorrinho, de repente eu posso ser obrigado a me socorrer do Dr. Enio porque eu tenho alergia ao cachorrinho? Sim, da mesma forma que ele entra no ambiente antrópico, né, humano, ele também ele sofre as consequências, até como sentinela, em muitas vezes, de processos alérgicos. Nós somos muito questionados, às vezes, de problemas alérgicos nos animais, que vão afetar decisivamente os convivas, né, o resto da família. E ele pode também representar um alergeno no seu contato íntimo com os seres humanos, principalmente com crianças, com idosos ou com pessoas mais sensíveis, né? Mas isso se deve ao ambiente, à relação dele. Doutor Enio, eu transfiro a pergunta para o senhor, né? De repente as crianças em casa começam a ter problemas alérgicos, aí eu vou no Dr. Enio, permita-me usar o nome de vocês que estão aqui na mesa, que é muito mais simples. Vou no Dr. Enio, né? Aí o senhor diz, é alergia ao cãozinho que tem em casa. Isso é possível? Há muitos anos, quando eu era bem jovem, eu ouvi de um palestrante que tinha aproximadamente a minha idade, o seguinte, ele falou: nunca se esqueçam que muitas vezes é mais fácil o paciente se livrar do seu alergista do que do seu animal de estimação. Aí eu troco de médico, é isso? Deixa eu falar que o problema está no cachorrinho, eu troco de médico? Tem que achar uma solução para ele poder conviver com o animal dele, não se livrar do animal. Imagina se a pessoa tiver alergia à pele do filho dele, ele vai se livrar do filho dele? Não vai. E o pessoal considera o animal como um filho. Pois não. Aí ele volta comigo. O médico falou que o problema é o cachorro. Você tem que resolver isso, porque eu não vou me desfazer do cachorro. Então, o cão, o gato, ou essa convivência é justamente administrada por nós na orientação de como fazer sem correr riscos, né? Não há necessidade de você dormir com um animal no travesseiro. Da mesma forma que você também não precisa dormir na cama dele. Então esse desafio é fantástico, né? Porque às vezes é uma oportunidade, né? Então vá dormir com o seu cão e não reclame. A situação é sempre ambiental. É tudo consequência de uma administração desses riscos para o ser humano e para o animal. Eu fico com uma pergunta: por que será que determinadas crianças, adolescentes e até adultos têm necessidade de ficar tão intrinsecamente ligado com esses pets, com esses animais? Não que não seja ruim, é muito bom, mas o excesso aí já me faz pensar numa falta afetiva, no substituto de falta afetiva. Eu fico pensando também nas crianças de hoje, que elas, por conta dessa sociedade que eu acabei falando, narcisista, né? Então existe muita demanda para fora, mas o contato direto, que é muito além do contato que a gente tem pelo Facebook, pelas redes sociais, ele é muito importante. E aonde que essas crianças vão encontrar? Não vai ser num computador, vai ser na relação humana. E muitas vezes essa relação humana hoje em dia está muito falha. Os pais estão muito voltados para eles mesmos. E as crianças estão muito voltadas para os afazeres frenéticos que elas têm. E falta esse contato do quentinho que muitas vezes eles encontram com os animais. E aí a falta às vezes é tão grande, tão importante, que eles querem meio que engolir esses animaizinhos, que eles acabam cumprindo essa função e o organismo acaba conversando de várias maneiras, com essa proximidade com o animal. E o hábito de dormir com esses animais? Não sei nem quem pode responder direto para mim, doutor. Inadequado sempre. Cada inadequado. Sim, não é adequado. Não é adequado. Cada um no seu quadrado. Sim. Essa é a orientação técnica que a medicina veterinária permite fazer com que o cliente entenda e respeite as diferenças entre as espécies. E é só lembrar que 8 horas de sono por dia, em média, é 1/3 da sua vida. Sim. Então, quando você fala de exposição, permite-me, doutor, o fator exposição é o fator que determina o grau de reação. Então, na medida em que você expõe muito e mais tempo sobre alguma coisa, ou você tem uma resposta, ou você tem uma adaptação. Mas o que a doutora Silvia colocou aqui é uma transferência, é uma questão de segurança. Mediada. Aí eu levo o animalzinho para a cama, é até mais fácil, né? Eu resolvo o problema, a criança não chora à noite, um monte de coisa. É justamente aí que você precisa mediar essa relação. Quer dizer, o quanto fazer, o quanto estar próximo, o quanto estar junto.
Na medida em que você permite certas circunstâncias, evidentemente os dois lados estarão se adaptando ou não. E aqui eu estou chamando a ausência de adaptação como problema chamado doença, ou no ser humano ou no animal, porque é jogo duplo, a relação é muito intensa entre os dois. Eu gostaria até de doutor. pedir a confirmação, porque uma das coisas que eu digo para o meu paciente que tem o hábito de dormir com o cachorro dentro do quarto, ou com o cachorro na cama, ou o gato, eu digo que isso não faz bem nem para ele, nem para o animal, que é um argumento que fortalece a ideia de que ele deve mudar esse hábito. Pô, o animal também vai ser prejudicado. E muitas vezes, não, mas ele não gosta, ele fica forçando a porta, fica arranhando a porta para entrar. Tem que criar um hábito. O animal aprende. Lógico, se ele for acostumado a dormir na sua cama, ele vai gostar, vai sentir mas não é bom nem para ele, nem para o paciente. Não é bom para o cidadão, nem para o animal. Eu compartilho e confirmo a mesma posição nossa. Cada um no seu quadrado. Com todo respeito. Cada um no seu quadrado é muito bom. E é interessante porque muitas vezes essa fala do paciente que diz, meu cachorro não suporta ficar dormindo sozinho, ele precisa de mim, é bem o contrário, né? Quem é que precisa de quem? É bem o contrário. Então, o cuidador é aquele que quer ser cuidado muitas vezes. E aí fica no excesso, acontecem essas questões. Eu tenho certeza que 40 anos de profissão me ensinou, me fez ver que a nossa maior missão é harmonizar esse conflito de interesses e de necessidades. Quando a gente consegue fazer entender o paciente o quanto pode fazer e até que limite fazer, é nosso gol, é o nosso sucesso. Porque o mais difícil é abrir mão do que eu quero e do que eu posso, do que eu devo ou que não. Quando vai para o filho é uma coisa, mas quando vai para o ser humano, ele abre mão de todos os outros valores para aquilo que ele precisa, para aquilo que ele quer, mas você não pode por causa disso. Então, é a nossa maior missão, a missão maior do médico veterinário é administrar esse conflito de interesses, em todos os aspectos. Mas aí eu mudo de veterinário, hein? Como o doutor Enio falou, o paciente não pode dormir com o seu animalzinho porque é prejudicial também ao animal. Aí eu mudo, já mudei do médico da alergia aqui, vou mudar de veterinário. Eu garanto para você que isso não acontece, ao contrário. Ele vai ser divulgado como ele resolveu o meu problema, vá lá também. Né, eu faço isso porque eu acho que a gente tem que insistir nesse aspecto, né? Porque é muito mais fácil eu deixar o animalzinho lá e sempre, como a doutora Silvia disse, né? O problema maior é meu, não é do animal, né? E é interessante porque uma fala consciente de nós para os pacientes, eu acho que dá um sentido diferente daquela percepção cega, daquela necessidade cega que a pessoa tem. Então, gera consciência. E isso facilita o paciente continuar e não trocar de profissional. Doutor Enio, mudar completamente de assunto com o senhor, o que é psoríase? Psoríase é uma doença crônica, é uma doença inflamatória, mediada pelo sistema imunológico, em que o indivíduo tem lesões descamativas de pele, pode ter comprometimento articular, pode ter comprometimento localizado ou extenso, e a psoríase ela pode se manifestar em placas, ela pode se manifestar eritrodérmica no corpo inteiro, e é uma doença que normalmente o paciente tem que tratar a vida inteira. Eu não digo conviver com a doença, porque com o tratamento ele consegue se manter bastante bem e às vezes até esquecer que tem a doença, mas ela não vai ter uma cura definitiva. Ela é muito ligada ao emocional, ao estresse, à ansiedade, e sempre na época de um pico de ansiedade, ele vai lembrar da psoríase dele. Onde é mais comum? É mão? O senhor disse que às vezes no corpo todo é mão que é mais comum? Os locais mais comuns são os cotovelos, os joelhos, o couro cabeludo, são lugares bem típicos. A mão também tem manifestações bem frequentes, como as dobras em alguns casos, o paciente tem a chamada psoríase inversa. São locais bem atingidos pelas lesões de psoríase. O senhor disse cotovelo, joelho, eu posso... Não, mas eu posso camuflar, posso esconder, usar manga comprida, nunca usar bermuda, mas na mão fica aparente. E é contagioso? Não é contagioso. A psoríase não é contagiosa. Ela tem uma característica de autoimunidade, o organismo forma anticorpos que reagem contra, mas não tem um vetor
microbiano, não existe nenhuma bactéria, nenhum fungo que cause psoríase. E isso o senhor disse aí, mas eu gostaria de reafirmar. Eu tenho que conviver com a doença, eu tenho que aprender a um tratamento pelo resto da vida. A gente convive com um problema tratando ele. Sim. Ou seja, uma pessoa que tem hipertensão arterial vai tomar um medicamento para hipertensão arterial e se ele souber se cuidar, todo dia eu vou medir a pressão dele e vai estar normal. Mas se ele parar de tomar medicamento, a tendência é ela subir. O paciente que tem psoríase, ele aprende a se cuidar e muitas vezes ele passa a vida inteira sem lesões. Outros não, outros volta e meia vão ter porque são tensos, são ansiosos, são depressivos. Doutor Maurício, Novembro Azul. Essas campanhas ajudam. Nós tivemos Outubro Rosa, agora temos Novembro Azul. Hoje os meses recebem cores, né, para determinadas campanhas. No caso específico do tratamento da próstata, do câncer da próstata, esse Novembro Azul auxilia o senhor, auxilia os teus colegas? Na verdade, isso deve ser feito o ano todo, né? A Sociedade de Urologia escolheu um mês do ano para fazer uma campanha, divulgar para todo mundo, para as pessoas não esquecerem. Mas o ideal é, ao longo do ano, os pacientes irem ao seu urologista e não ficar esperando a campanha. O que eu recomendo geralmente para meus pacientes é, no mês do aniversário dele, para não esquecer, vai no urologista que não esquece. Mas os homens continuam, arredios a procurar um urologista. Hoje isso diminuiu bastante, né? Antigamente tinha mais aquele preconceito do toque retal, tudo. Hoje o toque retal continua sendo feito juntamente com o PSA, mas a consciência que tem sido divulgada, as pessoas estão sendo mais esclarecidas e acabam resistindo menos a fazer o exame. Eu já fiz essa pergunta, mas eu vou repetir. O PSA substitui o toque? Não substitui o toque, porque até 15% dos pacientes com PSA normal, a gente pode pegar um câncer de próstata no toque, um nódulo. Mas os homens não contam que vão ao urologista. Normalmente quem incentiva muito eles irem é a esposa, né? Eles não vão contar para os amigos nem no trabalho, mas a esposa que fica ali atrás e martelando, vamos no urologista. Continua esse preconceito, eu insisto, continua esse preconceito de procurar um urologista? Eu acho que um pouquinho sempre tem, né? Principalmente se o cara comenta no trabalho e tal, vai todo mundo, mas na verdade o cara tá com inveja, porque ele devia estar indo também e se cuidando e acaba tirando... Mas agora eu vou colocar um outro aspecto, né? É muito fácil que eu indique o Dr. Enio como especialista em alergia. É muito fácil que eu indique o Dr. Donini. É um veterinário fantástico, né? A doutora Silvia. Mas aí eu falo, o meu urologista é bom, vai no Dr. Maurício. Isso não tem como medir isso daí, né? É difícil de qual o fator para indicar, mas você tem que indicar. Eu estou falando sobre o preconceito do homem. Sim, com certeza. Mas a próstata não é o único fator para o indivíduo procurar o urologista. Nós temos pessoas, inclusive mulheres que vão ao urologista por infecção urinária. É o trato urinário completo, não é só a próstata. Mas o conceito é esse, só se procura por causa da próstata. Muita gente confunde com proctologista. O paciente chega no meu consultório e fala, olha, eu tenho uma verruguinha próximo ao ânus. Eu devo procurar o urologista, o dermatologista ou o proctologista? É uma confusão que as pessoas fazem. E eu respondo, qualquer um deles, porque ele vai te orientar para o lugar certo. Ele vai te examinar e vai te encaminhar para o especialista correto. Mas o senhor é um profissional extremamente consciente, não é? Então o senhor pode fazer isso. Mas eu, como homem, né, eu tenho inúmeras restrições a procurar o Dr. Maurício e contar que foi. Procurar não é problema. Só falta eu sair do Dr. Maurício, não conta para ninguém que eu vim aqui. Eu acho que é esse o aspecto do Mas homem. Não, eu já passei por essa situação. Nós estamos em maioria aqui, a doutora Silvia. Eu já passei por essa situação. Eu estava na academia, encontrei um rapaz que era meu paciente. Nós estávamos entre várias pessoas fazendo exercício, e ele chegou assim para mim muito discretamente e falou, olha, não conta para ninguém que você viu a minha bunda. Eu nem lembrava disso, né? Eu lembrava que eu tinha visto alguma Mas coisa. ele não esqueceu. Ele não esqueceu. É esse Porque eu fui examinar uma manchinha, alguma sim, coisa. Sim.
E nem lembro porque eu vi, mas assim, eu examinei ele de corpo inteiro. E ele não queria que eu contasse pra ninguém isso. Não, acho que não vou contar. Não teria nem porquê. Percebeu o aspecto? Claro. O senhor se esqueceu, o senhor profissional se esqueceu. Perfeito. Mas eu, como homem, eu não esqueço. E por que a mulher não tem nenhuma preocupação de indicar o seu ginecologista para as amigas? Essa é uma pergunta que eu acho que é só a doutora Silvia. É uma mente mais aberta? Pode ser, não sei ainda. Doutora Silvia, tem uma resposta para isso? Acho que é uma questão cultural. Eu percebo também essa questão de não indicar o urologista hoje em dia um pouco controversa. Eu vejo vários dos meus pacientes comentando, inclusive, e hoje em dia acho que existe mais abertura para isso. E as mulheres, elas já têm essa questão muito mais aberta, uma indica para outra, olha, aquele ginecologista é bom. Eu acho que a princípio, há muitos anos atrás, existia uma certa vergonha em relação a ir até num ginecologista homem, né? Mas hoje em dia eu vejo que as coisas estão mudando bastante, inclusive a questão de ir para um urologista eu já vi até em roda de pessoas os homens fazendo piada e não, vai, porque o toque dele é bom. Então, para pegar mais leve, né, para a coisa ficar mais leve, sendo que é uma necessidade mesmo. Mas a piada é uma confirmação de que as pessoas têm alguma coisa, porque senão não fariam piada. Sim, exatamente. Mas é um xiste, né, para as pessoas ficarem mais ambientadas em algo que é importante para elas irem. Eu tenho uma contribuição interessante aqui do ponto de vista veterinário. Por quê? A questão do outubro rosa e do novembro azul, ela é muito próxima e está muito enraizada também na relação da posse do animal, ou seja, a cadela ou a gata fêmea e o macho. Nós temos uma equivalência muito próxima da fisiopatologia do tumor e do câncer na cadela à semelhança do ser humano. E muitos estudos vêm sendo desenvolvidos a contra disso. Atualmente nós contamos com a Fundação Parque Zoológico, um dos melhores e mais modernos laboratórios de biologia molecular, com um banco de tumores animais para servir de referência para a oncologia humana. Esse laboratório começou a iniciar o trabalho agora. E isso tem motivado todos os colegas a encaminhar material patológico para este banco de dados e análise de alto nível, inclusive com colaboração internacional. Apenas um dado. Mas eu queria dizer o seguinte, a demanda para o tumor de mama, que remete à castração como um princípio preventivo, no macho é a mesma coisa. Então a dica é o seguinte, se houver hiperplasia benigna no cão, que é muito semelhante do homem, mas com um índice bem menor, a indicação do tratamento é a castração. Sim. Então a motivação aqui é o seguinte, se você descobrir que não acontece nada, tudo bem, porque senão você vai acabar castrado. Aí remete ao que você falou, o macho, ele só não quer correr o risco de ser castrado. Sim. Então a prevenção do câncer de próstata, que é a maior causa de óbito no masculino, no ser humano, e que é menor no animal, às vezes conosco nos permite que essa relação seja tão próxima que ele leva o animal para ver se tem algum problema, com algum sinal clínico interessante, de obstrução, de dificuldade, mas a gente aproveita aí, como profissional de saúde, fala, e você, quando foi? Quando foi a sua última vez? Você sabe que é a mesma coisa? E você sabe que por acaso vocês estão na mesma casa, comendo a mesma coisa nos últimos 10 anos, e que os fatores podem estar se misturando? Então é uma forma, não digo desonesta, mas é uma oportunidade de você falar, já que você está tão preocupado com ele, que tal se preocupar com você também? Esse é um trabalho de rotina na clínica veterinária que as pessoas não conhecem. Essa aproximação que o cão e o gato e o animal nos traz pelo interesse, remete de volta aos cuidados higiênicos, aos cuidados preventivos, aos cuidados alimentares, que você detecta como causa do problema do animal. E que geralmente ele pode estar servindo de sentinela para o caso humano. Isso é muito comum em idosos com relação a ambientes, a ausência de sol, a ausência de circulação de ar, a muita poeira, muito resíduo de úmidos, né, que favorecem micoses, tudo, onde a presença de uma pessoa idosa vai ser o próximo.
né? Então isso é muito interessante de situar. Doutora Silvia, a senhora tem um livro, como é que é o nome do livro? O livro se chama Sequestradores de Almas. Sim. Então, É que o Pedro disse que não conseguiu captar a imagem. a capa para poder mostrar aqui. Sequestradores de Almas. Sim, Sequestradores de Almas, ele pode ser encontrado nas minhas páginas, né, no Facebook, na minha página pessoal, e atualmente ele está em reexcesso porque ele vai ser relançado em Portugal. Então aí vai vir para o Brasil via Portugal, que a edição daqui já foi inspirada. Precisa voltar com o livro aqui para a gente vai conversar bastante sobre o sequestro de alma, né, que acontece nas relações quando elas são abusivas. São mais comuns do que se possa imaginar a senhora diz relação abusiva, uma relação violenta entre um casal? É muito mais comum do que se pode imaginar. E hoje em dia tem se falado bastante sobre esse assunto, tem ficado em bastante evidência, as pessoas estão muito alertadas sobre esse assunto, e muitas das pessoas que passam por isso, elas não tinham nem a dimensão de que elas estavam sendo abusadas. E isso é muito interessante. O que a senhora define como estar sendo abusada? Nas relações existem situações onde a pessoa deixa de ser ela mesma em nome de um outro. Nos relacionamentos, em geral, existe um arranjo, onde as pessoas, às vezes, fazem coisas em nome da relação e deixam de fazer coisas que gostariam de fazer. Mas quando existe um avanço nessa linha vermelha de maneira bastante importante e insidiosamente, onde a pessoa deixa totalmente de ser quem ela é, e se ela não faz aquilo que o parceiro quer, o parceiro fica com mau humor, faz uma retaliação, se vinga de diversas formas, e a parceira ou o parceiro, porque é para ambos os sexos, eles acabam ficando refém e abrem um espaço para a questão da dependência emocional, uma questão que poderia nem acontecer na vida da pessoa, mas existe uma transformação devastadora no psiquismo das pessoas que estão envolvidas nesse tipo de trama, nesse tipo que se transforma num cárcere silencioso. E as pessoas vivem com medo que esse parceiro vá embora, ele inventa que ele é a última bolacha do pacote, e as parceiras acabam acreditando nessa inverdade. Nós sempre temos, a senhora disse, um relacionamento abusivo, né? Mas o que eu estou habituado sempre a noticiar nesse período todo de jornalismo, né, é a violência nos casais. Mas a senhora está colocando um outro aspecto, né? Que é uma violência. Não há violência física, há um outro tipo de violência, seria isso? Que é uma violência velada. E é uma das violências mais devastadoras que existe para o psiquismo. Mas quando a pessoa sabe que isso está acontecendo? Eu tenho aqui na doutora Silvia, porque eu diagnostiquei, detectei alguma coisa. Quando eu procuraria a doutora Silvia ou a esposa ou o esposo procuraria? Eu volto a dizer que isso é para ambos os sexos. Sim. Tá? E hoje em dia as pessoas estão lendo bastante sobre isso. Então ela já vem para o meu consultório e fala assim: olha, eu li e eu acho que estou numa relação abusiva. E é muito interessante porque muitas das pessoas que acham que são... Hoje em dia eu tenho recebido abusadores que não são abusadores e que é projetado neles: não, você é meu abusador, tá, e quem está abusando é a mulher. Então existe uma grande confusão porque o tema está sendo muito difundido. E é muito interessante porque o começo do relacionamento, como é um relacionamento com base narcisista, então existe um encantamento, então existe uma sedução, onde eu vou usar o masculino e o feminino, a vítima como sendo feminina, mas eu volto a falar que é para ambos os sexos, é só uma questão conceitual aqui para conversar. Então, o abusador, que é um narcisista perverso, ele vai seduzir a sua vítima de todas as maneiras, tá? E ele vai querer ter ela para o seu convívio. Tá? Então, ele vai fazer de tudo possível e impossível para suprir as frestas emocionais que ela precisa. Então, ele é muito especializado em percepção do outro. Então, na conversa, ele já vai entender que ela precisa de alguém que esteja sendo cuidador dela, dependendo da demanda da pessoa, ou que gosta muito de cinema, tudo que ela quer, ele vai ser. E vice-versa, né? E aí ela vai fazer: nossa, encontrei o homem dos meus sonhos.
No segundo momento, começa a ter algum ruído emocional. Aliás, às vezes, já no primeiro, nossa, ele é bom demais, é impossível ser uma pessoa tão boa, né? Num segundo momento, esse abusador ele já começa a pegar a presa para si mesmo, né? A sequestrar. Então ele começa a inferir, olha, eu gosto de mulher que usa esmalte claro, você não vai usar o esmalte escuro, porque olha só, esses homens aí vão achar que você é o quê? Então ele vai abrindo a teia dele para cercar essa mulher, para colocar dentro de um cárcere, onde ela não vai poder nem olhar no celular direito, ou se ela vai sair com as amigas, ele vai querer saber aonde que ela está, ou mesmo no trabalho se ela fica. Então tudo que sempre a pessoa lidou como a própria individualidade de modo tranquilo, ela vai ser ameaçada e vai ser corrompida no final na própria percepção. Então existem brigas, e aí está a violência mesmo. Existem brigas porque as verdades são totalmente distorcidas e a pessoa da relação é sempre culpada de alguma coisa. Eu vou refazer, por exemplo, doutor, aproveitando que os senhores estão na mesa, se eu tenho algum problema alérgico, eu vou direto, né? É fácil procurá-lo aqui, né? Se eu tenho problemas com o animal, no doutor Maurício eu não vou não, eu vou no doutor Donini aqui. Brincadeiras à parte, né? Aproveitando a ironia, mas o problema de comportamento, de mente, eu acho mais difícil das pessoas procurarem uma solução, assim. Não sei se a senhora entende a minha colocação. As pessoas que vêm buscar e que não tem muita noção do que está acontecendo, elas vêm com queixa de depressão profunda. A doutora N é fácil identificar o problema que me levaria ao doutor N, né? Essa colocação. Agora, um caso de mente, né? Eu quero identificar, e nós temos a identificação, lamentavelmente, relacionada à violência, mas não é a violência física que a senhora está descrevendo. É uma violência velada. As pessoas buscam, muitas vezes elas têm um conhecimento realmente difuso, mas quando elas vêm num consultório buscar ajuda é porque elas não estão suportando mais. E elas precisam de esclarecimento, de algo que dê sentido à confusão que elas estão, à falta de sentido para a vida que elas se encontram. Então existe uma pesquisa junto com o psicólogo para encontrar o que realmente está acontecendo com a pessoa, para não ficar abstrato, olha, eu fico depressiva, eu não tenho vontade de sair da cama. Então vamos contextualizar, vamos ver em quais circunstâncias, o que está acontecendo. Aí tem todo um engajamento, uma pesquisa para entender o que está acontecendo. Agora é o momento que o senhor se antecipou. Então, como reflexo de todas as relações intraespecíficas ou interespecíficas, quer dizer, o animal entra aí de maneira marcante. Existem evidências já pesquisadas conjuntamente entre veterinários e psicólogos que mostram que o psicopata ou aquela pessoa que tem um caráter distrófico da relação humana, ele começa a demonstrar essa distrofia com os animais. Então, eu não quero dizer com isso que aquele que maltrata um animal vai ser um abusador, mas geralmente é. Ele tem um perfil que começa a desconstruir uma relação afetiva com o animal, e isso mais tarde vai aparecer com crianças, com idosos, com as esposas, com os maridos, ou com todas. Então, existe uma máxima que diz o seguinte: quem não gosta de animais não é muito certo da cabeça. Isso é uma frase antiga, né? Quando a gente noticia aqueles casos de cães agressivos que agridem crianças e tal, eu ouvi isso e talvez o senhor possa me confirmar ou negar essa frase, que atrás de um cão violento há sempre um homem violento. Sim, o cão geralmente é a vítima de um processo de construção de um comportamento, seja ele dependente ou seja ele autônomo. Quer dizer, o que a gente chama de cão bravo ou cão agressivo é aquele cão que tem uma vontade própria e que foi levado a isso por circunstâncias de quem o determinou. Então vamos supor um cão que não teve dono até hoje, que está solto. Ele se defende de uma forma diferente daquele que ataca. Então dificilmente um cão vai vir correndo sem dono, vai vir correndo e atacar uma pessoa, a não ser que ele esteja sofrendo um processo patológico. Sim. Acidental. Esse é o dificilmente. Dificilmente, rarissimamente. Geralmente a agressão, e eu estou falando
em São Paulo de 25 mil acidentes por mordida por ano na cidade de São Paulo. Porque eu já trabalhei com isso no Centro de Controle de Zoonoses. Mais de 2 mil mordidas. Que são veladas, que são só 10% daquilo que acontece. Porque são as registradas. É a abusada que vai à delegacia. E quantas vão até o delegado fazer a queixa do marido? Como quem vai fazer a queixa de que foi mordido, porque tem que tomar uma vacina, tem que fazer alguma coisa. Então, 70%, 80% dessas vítimas estão dentro de casa, a semelhança do abuso. Sim. O cão ou o gato, de uma certa forma, com um comportamento não adequado ou agressivo, ele tem por trás circunstâncias de resposta a uma agressão, que nem você falou. Não estou falando que precisa bater no animal, mas a limitação da sua liberdade. Você está tirando o animal de uma situação natural, que ele tem um instinto, que todo mundo esquece que o animal vive pelo instinto, e tranca ele dentro do apartamento. E não permite que ele saia, que ele vá, porque você tem o risco de perder. É muito semelhante à perda do controle que se faz em cima das pessoas. Quer dizer, eu controlo todos os fatores, e isso é uma forma abusiva de modificar o comportamento do animal. O senhor coloca um aspecto aí, desculpa, doutora Silvia, mas as pessoas saem sempre com uma coleira no cachorro, mais o medo de perder do que deixá-lo. Não, aí é uma questão de segurança mesmo. Não, mas esses animais... Mas é uma questão de... Eu tenho controle sobre ele. Sim. E o animal precisa disso, é diferente. Perfeito. O animal precisa se sentir controlado para não se sentir perdido, em função da circunstância da sociedade. Perfeito. Ele não tem outra referência. Então, vamos fazer uma analogia aqui. O animal precisa de uma coleira, e dentro das circunstâncias ele pode ser bastante violento ou não, dependendo do sistema, das circunstâncias que ele está. A coleira para o ser humano que está mal arrumado psiquicamente é o ego, é o superego. Tá? E, então, a gente vai pensar em psicopatas nessas relações abusivas, sim. Em psicopatas sociais, aqueles que sabem que existe a lei, e eles têm essa tendência, eles são reféns desses mundos inconscientes deles. Então eles têm um jeito de funcionar na realidade, mas eles são predadores, assim como esses cães, assim como eles são lá, quando eles são pequenos, que eles não têm esses freios construídos no psiquismo, e eles vão lá e eles atacam os animais, sim. E muitas vezes, quando eles se tornam adultos, eles sabem que existe a lei da sociedade, e eles inteligentemente, se é que a gente pode dar esse nome, eles fazem isso daí às escondidas. Mas eles são reféns desses mandatos interiores deles que eles desconhecem. Quando a gente está falando de relacionamentos abusivos, a gente está falando exatamente desse tipo de contexto, onde eles são reféns deles próprios e eles vão destruir as vítimas que eles se associam. E de modo cego, e eles nem sabem que a questão deles é um assassinato psicológico. A gente fala disso de psicopatas e a gente fala de narcisistas perversos. Narcisistas perversos, eles têm um vazio interior muito grande e eles se associam a pessoas, e essas pessoas, quando mostram que têm identidade própria, eles ofuscam a pseudo-identidade dessas pessoas que vivem só personagens de beleza, de quererem ter um ideal de si mesmos. Então, quando a pessoa aparece como pessoa, eles vão querer destruir. Eles vão querer muitas vezes pôr essa pessoa dentro de si, aí é um alienígena, né? Então eu vou me associar a você, aí vem dentro. Mas não, aqui está vazio, aqui não pode ter uma pessoa que não sou eu, e quando olha para si mesmo está vazio e a pessoa aparece, eu vou apagar essa pessoa. Então parece um pouco como o psicopata, porque também promove um assassinato psíquico no final das contas. A diferença do psicopata é que ele efetivamente vai até o fim com a vítima. Um narcisista perverso, por exemplo, quando ele é ferido no narcisismo dele, quando a vítima percebe, não quer mais saber dele, ele vai ter uma ira muito profunda, porque ela não está enaltecendo ele do jeito que ele determinou que ela iria enaltecer, mas depois de um tempo ele vira as costas e ele vai procurar outra presa, né? Um psicopata não, ele não desiste da vítima. Sim. Então ele pode até ter outras, mas ele lá no inconsciente dele, ele vai até dissolver essa. Doutor Maurício, o que é hiperplasia? Hiperplasia é um crescimento, um termo que indica crescimento. E o que a gente fala é crescimento da próstata, sim, que aparece em todos os homens a partir dos 40 anos, a próstata começa a crescer. O crescer não quer dizer que isso seja um problema. Apenas 30% a 40% dos homens que têm a hiperplasia prostática, que é o crescimento da próstata, vão ter sintomas ao longo da vida.
que é esse sintoma? Sintoma é um jato fraco, você vai no banheiro muitas vezes, sente que não esvazia toda a bexiga, ou acorda muitas vezes à noite para urinar, ou dá uma vontade, você tem que correr para o banheiro, porque senão você tem a sensação que vai molhar a cueca, vai molhar a calça. Isso são sinais da hiperplasia. Eu vou repetir a pergunta aqui, quando eu disse ao senhor o que é hiperplasia, né? Aí eu vou ao senhor, o senhor disse para mim, o senhor está com hiperplasia. Aí eu fico maluco. Eu acho que eu já estou no fim do mundo. Não, a hiperplasia... Eu não conheço os termos sim, não. médicos. A gente pode falar que é um crescimento benigno da próstata. Sim. E é um crescimento que todo mundo vai ter. Agora, o crescimento em si não é ruim. O ruim é quando ele leva aos sintomas. E o crescimento benigno não é o câncer. O câncer é diferente. O câncer não dá sintoma. Por isso que a gente tem que fazer exame todo ano, fazer o toque, o PSA. Porque o câncer, quando vai dar sintomas, é porque ele já cresceu tanto que já está atrapalhando para urinar. Quando chegou nesse estágio, o problema já é grave. Já é irreversível, posso dizer assim. A não ser com os tratamentos adequados. Exatamente. Né? Doutor Donini, o que é esse guia atestado de saúde de cães e gatos? CRVM, é isso? Na verdade, CRMV, desculpa. Mais uma vez o assunto é saúde e dinheiro. Sim. Por quê? O Conselho Regional de Medicina Veterinária, representando o controle das ações e atividades médicas veterinárias do país, ele forma os profissionais e ele controla a atividade dos profissionais. E os profissionais de medicina veterinária têm como atividade, inclusive, a responsabilidade de transferência de animais para outros países. Então, tanto internamente quanto internacionalmente, todos os animais que transitam, eles devem ser assistidos e controlados em sua qualidade sanitária, quer dizer, em ser saudáveis e não transmitirem doenças para os animais de sua espécie ou para os seres humanos, que é o foco principal, seriam as zoonoses, que são as doenças compartilhadas entre os animais e os homens. Eu estou falando aqui de 184 que sempre doenças. Se vacina em agosto? Tem alguma relação? Tem. A raiva é uma doença desde os tempos bíblicos registrada, mas ela é transmissível através da mordida, porque o vírus se localiza na glândula salivar dos animais, tanto animais domésticos quanto outros animais, principalmente os silvestres. Ocorre que no mês de julho, em função do clima e da luminosidade do sol, da época de primavera, verão, inverno, as fêmeas, as cadelas entram no cio mais nesse período. É uma ocorrência natural. E já há longo tempo atrás, nos meses de julho, se reúnem os animais soltos em matilhas para cobrir as cadelas que estão no cio. Então, já nesta época, um animal contaminado com raiva, que hoje, graças a Deus, está na maior parte controlado, contaminava todos os outros daquela matilha que disputavam a fêmea. Então, a própria disputa, que é instintiva, de quem chegar primeiro e for mais forte terá os filhos mais fortes, tinham a chance de contaminar todos os outros. Então, no mês de agosto, explodia o número de casos de raiva em cães. Nessa época, só uma questão histórica, foi construído o Centro de Controle de Zoonoses em São Paulo, na década de 70, justamente porque tinha o canil, onde os animais que eram de rua eram recolhidos para serem observados. O Centro de Controle de Zoonoses de São Paulo foi construído, e como todos os centros de controle de zoonoses do país, para a finalidade de observar e administrar o risco de transmissão, principalmente da raiva, e além das outras zoonoses. Então, agosto é o mês do cachorro louco. Sim, e nessa carona, da mesma do outubro, da mesma do novembro, se faz a grande campanha de vacinação que ficou incorporada culturalmente em todos os locais, nos meses de julho até setembro, onde todos têm consciência de levar os animais para vacinar. Doutor Enio Zima, o senhor que é dermatologista, né, e com alergia, especialidade em alergia, qual a diferença entre rinite e sinusite? Essa é uma confusão bastante Por isso que comum, eu estou perguntando. Isso, inclusive entre colegas médicos. Sim. Né? É muito comum Mais próximo, por favor. Um paciente que chega
ao consultório, me referi, eu tenho rinite e tenho sinusite. Normalmente, Eu vou ajudá-lo. Eu vi no Google que eu tenho rinite e também tenho sinusite. O Dr. Google diz que eu tenho isso, e eu tenho que tomar isso. Perfeitamente. Sou o paciente que o senhor se referia? Isso. Quando a gente fala em rinite é um processo inflamatório que atinge o nariz. Todo mundo sabe o que é o nariz, onde está o nariz. Quando a gente fala em sinusite, é um processo que atinge os seios da face. Gente, face tem seio? O que é o seio da face? Os seios da face são estruturas que estão lá no íntimo do osso, do crânio, e elas têm uma função de igualar a temperatura do ambiente, né, com a temperatura do ar que vai para o pulmão. A gente está num ambiente aí que está uma temperatura de 10 graus, por exemplo, e o corpo da gente está a 37, 36,5. E a gente vai inalar aquele ar e ele vai chegar gelado na garganta. Isso não faz bem, provoca um processo irritativo, baixas defesas. E os seios da face têm uma função de absorver esse ar, misturar com o ar que está lá dentro, aproximadamente a 37, 38 graus, dependendo do caso, por uma vasodilatação, e fazer com que ele chegue a uma temperatura melhor na garganta. Quando a gente tem rinite, há uma congestão e a drenagem desse ar fica prejudicada. O mesmo muco que a gente forma no nariz, que a gente tira, ele acaba se acumulando nesses seios da face, que vão estar nessa região frontal, região malar, né? Tem os seios etimoidais, e uma dessas cavidades cheia dessa secreção pode sofrer ação de bactérias e se encher de pus. Tanto aquela sinusite que é representada por um acúmulo de muco, já é uma sinusite, porque é um processo inflamatório. E aquela purulenta, que a gente chama de uma sinusite aguda, é um episódio que tem que ser tratado com antibiótico, muitas vezes, às vezes cirurgicamente. Então, é um processo... Cirurgia para sinusite? Cirurgia, uma drenagem. Está cheio de pus, o antibiótico muitas vezes não atinge suficientemente aquela camada, e eu sou obrigado a abrir, normalmente é o otorrino que faz isso, eu não faço isso, abrir aquele seio da face para fazer uma limpeza mesmo, uma toalete mesmo, muitas vezes retirando pólipos que provocam essa obstrução. Eu digo que é uma confusão até entre os médicos, porque muitas vezes o paciente chega e o médico fica na dúvida de que exame eu peço para diagnosticar. Eu posso fazer uma radiografia de seios da face, é um exame que existe. Muitos otorrinos acham que não serve para nada. Sim. Aliás, é uma coisa até que mudou, porque durante uma boa época era o exame que tinha. Quando surgiram as tomografias, não, tomografia é o exame que diagnostica. Esse outro é ruim, não serve para nada. Hoje já está voltando, por causa da radiografia digital, que melhorou muito a qualidade dessas radiografias. Então, num meio que eu não disponho de uma tomografia, ou para um paciente para quem uma tomografia é muito caro, muitas vezes uma radiografia resolve e fecha o diagnóstico. Porém, o diagnóstico é clínico. O exame é confirmador. O diagnóstico é clínico. O exame me dá a intensidade, a gravidade, mas normalmente quando eu mando o paciente fazer uma tomografia, eu já sei que ele tem uma sinusite. Perfeito. Dr. Maurício Jonas de Santana pergunta sobre os primeiros sintomas de um câncer de próstata. Acabou de dizer isso, mas é bom reafirmar. Sim, como a gente tinha falado, o câncer de próstata não dá sintoma. O que dá sintoma é o crescimento benigno da próstata, que atrapalha a pessoa para urinar. Então, você tem que fazer a prevenção, procurar seu urologista, fazer o toque retal, o PSA, para descobrir um câncer de próstata numa fase bem inicial. Quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil é de tratar e mais fácil de ficar curado. Doutora Silvia, o Carlos do Embu, como saber se uma pessoa está com o parceiro por interesse? Existe essa possibilidade? De se saber isso? É. Eu acho que a gente sempre tem um ruído emocional. Se você tem algum ruído, alguma percepção, tem que ir atrás e fazer uma pesquisa. Fazer uma pesquisa e ver concretamente os dados sobre isso daí. E não ficar na subjetividade. Olha, eu acho e talvez. Então, pesquise concretamente e perceba as nuances das falas do parceiro, para onde que levam. Dr. Danini Jaime, do Jardim Bom Filioli, pergunta a posição do CRMV sobre o uso de animais em experimentos científicos. O uso de animais em experimentos científicos é uma questão muito discutida, porque
na história da medicina e da humanidade, foi justamente a pesquisa com os animais que antecipou as evidências da medicina humana, em grande parte da história da medicina. E até hoje isso se enquadra, mas dentro de uma questão que já está muito bem definida nas questões legais da bioética. Então, qualquer atividade com o animal que possa gerar algum resultado de pesquisa científica, ele é rigorosamente submetido a uma análise prévia antes da ocorrência, para ver se ele atende aos princípios legais que estão em vigência, a Lei Arouca, por exemplo, que vai orientar e determinar se é possível de fazer e como fazer e quais os controles disso. Então, hoje a experimentação animal ela é muito reduzida, mas por menos que seja exigível e exigente, ela é importante para isso, para o lançamento de novos medicamentos, para técnicas de abordagem oncológica principalmente, ou cirúrgica, e não se restringe ao fato de fazer cobaias, mas sim de usar modelos de células de animais que possam ser referenciadas para a pesquisa humana. Então, o uso desses animais, eu estou falando de camundongos, eu estou falando de animais que tradicionalmente foram de laboratórios, hoje estão rigorosamente submetidos a essa legislação. E uma curiosidade, até para uma aula prática numa faculdade de medicina veterinária, existe um comitê de ética de uso de animais para que ele possa seguir as regras de prévia autorização para poder conhecer. Não é uma coisa assim, absolutamente. O CRMV, ele faz cumprir a norma legal através de resoluções técnicas de todos os profissionais da medicina veterinária que estejam envolvidos com isso. Uma das formas é a exigência do responsável técnico por qualquer atividade que envolva animais. Esse é o papel do Conselho Regional. Dr. Enio Ziman, a Gabriela, que nos acompanha no Guarujá, pergunta por que no Havaí surfistas passam décadas expostos ao sol e dificilmente têm câncer de pele. Isso é real? Não, não é real. Eles têm câncer de pele também. Sim. O que acontece é que existem alguns tipos de pele que estão mais preparados para o sol, tem maior resistência, então a pele que tem mais pigmento, a pele negra, a pele do mestiço, tem uma resistência maior. Hoje eu acredito que os surfistas usem protetores solares resistentes à água, ao sol. Agora, naturalmente, quem está muito tempo sem se expor ao sol fica com a pele mais sensível. Por quê? Porque tem menos melanina na frente. O nosso protetor é o pigmento da pele, que é a melanina. Quando a gente vê uma pessoa de uma pele bem escura, uma pele negra, é porque ela tem bastante melanina. A gente vê uma pessoa com uma pele bastante clara, é porque ela tem menos. A pele dela está mais sujeita. Aí ela vai, toma sol e ela desenvolve sardas. É uma defesa natural da pele, formando sombra sobre a camada basal. Mas, realmente, a gente observa um envelhecimento da pele desse pessoal que trabalha exposto ao sol, tanto o surfista havaiano, mas o marinheiro, o lavrador, né? Eles têm um envelhecimento causado pelo sol, têm uma incidência alta de câncer de pele e talvez algumas populações tenham menor, mas outras têm maior. O homem já se conscientizou que precisa usar protetor solar? Eu acredito que sim. E o principal responsável não foi o dermatologista, embora tenha sido um deles, foi o vendedor de cosmético. Verdade, ela bate na porta e fala: olha, eu estou vendendo o produto espetacular da Natura, da Mary Kay, de não sei o quê, e esse produto você precisa usar, porque para não envelhecer você tem que usar filtro solar. O dermatologista tem mais dificuldade de falar isso, ele até fala, mas a pessoa sai dali, vai na farmácia, vê, não é caro, eu vou comprar depois, e não compra. Doutor Enio Ziman, tem um endereço que possa localizá-lo com rapidez, no endereço eletrônico? É o dermatoenio.com.br. Dermatoenio, é isso? Dermatoenio. Muito bom tê-lo aqui. Doutor Donini, doutor Carlos Augusto Donini, um endereço que possa localizá-lo? Neste momento nós estamos representando o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de São Paulo, então eu gostaria de colocar o site do Conselho à disposição para qualquer assunto relativo
as questões animais, onde a gente vai poder esclarecer. É o crmvsp.com.br, é o nosso site. Dr. Maurício Bruschini, um endereço que possa localizá-lo rapidamente? No Facebook, Dr. Maurício Uro. É simples. Dr. Maurício Uro. Uro. Isso. Aí o localizamos rapidamente. Sim. Aliás, a doutora Silvia, Ulisses da Moca, antes que a senhora fale sobre o seu endereço, pergunte se um exame psicotécnico bem feito poderia detectar desvios de conduta. Eu penso que pode detectar, mas não de maneira tão profunda como alguns outros exames podem revelar. Esses desvios de conduta, dependendo da dimensão deles, eles são bastante profundos e as pessoas que os têm bastante habilidade para camuflar, inclusive, alguns exames. Mas sempre, para um bom observador, no meio de um exame já dá para perceber esses desvios. Qual é o endereço? Silvia Malamude no Facebook, e também tenho uma página Vítimas de Narcisistas Perversos, e tem o meu site silviamalamude.com, e é isso. O nome do livro, onde eu encontro o livro? Sequestradores de Almas. Então pode procurar por meu intermédio, que a gente distribui para todo o Brasil. Agradeço. Pois não, o senhor quer acrescentar? Eu queria corrigir, porque eu falei .com, é crmvsp.gov.br. Grato. Perdão. Agradecendo a doutora Silvia Malamude, doutor Maurício Bruschini Neto, doutor Enio Ziman, doutor Carlos Augusto Donini, que participaram desta edição de Gente que Fala. Estaremos de volta amanhã, sempre com direção do jornalista Fausto Camunha. Gratos, até lá.